Recentemente eu escrevi no meu Letterboxd e no meu Instagram um texto sobre Duna, filme de 2021 dirigido pelo Denis Villeneuve. E eu ia ficar só com isso mesmo, não ia fazer vídeo sobre esse filme. Só que algumas pessoas comentaram o que acharam da minha crítica, alguns concordaram, outros discordaram, e a partir disso eu achei que essa discussão sobre Duna poderia trazer outras questões importantes sobre cinema. E é isso que eu quero trazer hoje. Eu sou Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Nesse canal aqui a gente fala sobre cinema sempre relacionado com questões sociais. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, faz o seguinte, já se inscreve, porque assim você fica sabendo de tudo que sai no canal e além disso você me ajuda muito, beleza? Obrigado. Bom, primeiro vamos para a sinopse. O filme conta a história de Paul Atreides, um jovem brilhante, dono de um destino além da sua compreensão. Ele tem que viajar para um planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro do seu povo. Esse filme foi baseado nos livros de Frank Herbert. Esses livros sempre foram considerados muito difíceis de adaptar, porque teriam uma história muito longa e muito complexa, que seria difícil de retratar por imagens. Já aconteceram no passado tentativas frustradas de fazer essa adaptação. Uma delas foi feita pelo David Lynch, ali nos anos 80, que foi muito mal recebida pela crítica, inclusive pelo próprio David Lynch, que não gostou do próprio filme. Outro caso que ficou famoso foi do diretor mexicano Alejandro Foi aqui o Alejandro Jodorowsky, um diretor mexicano, tentou fazer de Duna, mas não conseguiu financiamento para o projeto da forma como ele gostaria de construí-lo. Então, por ser um filme que todo mundo considerava muito difícil de adaptar, por isso mesmo ele foi muito aguardado, especialmente pelos fãs de ficção científica e de fantasia que geralmente conhecem Duna. Mas e aí, será que esse filme cumpriu as expectativas? Na minha opinião, não. Porque se o problema era justamente que o filme era muito complexo, tinha sempre muitos detalhes que são difíceis para transpor para formato audiovisual, eu acho que o filme continuou pecando nesse sentido. Porque é um filme que abusa dos diálogos expositivos. Sabe quando os personagens começam a conversar e a gente percebe que eles estão ali conversando só para explicar alguma coisa para o público sobre o universo daquele filme? Duna passa a maior parte do seu tempo fazendo isso, explicando como o universo de Duna funciona. Extreme temperatures and treacherous weather events make life outside the cities of Arrakis truly hostile. Isso tudo deixa o ritmo da história muito truncado. A gente fica o tempo todo tentando entender aquele universo e para isso fica mais difícil a gente se engajar emocionalmente na história daqueles personagens ou simplesmente a gente sentir o que a estética daquele filme pode passar pra gente. Então, como eu falei, é um filme que o tempo todo a gente fica tentando entender o que está acontecendo ali e isso dificulta a gente ter uma experiência sensorial que seja mais marcante. E uma das causas desse problema é que o filme não tem uma iconografia tão forte e tão marcante assim. Como eu já expliquei em alguns outros vídeos, por exemplo, que eu fiz sobre Jogos Vorazes, num filme de fantasia, você ter um universo que visualmente seja muito impactante, muito marcante, é algo fundamental. Vou dar alguns exemplos. Se Star Wars é uma sequência de filmes tão marcante pra gente, é porque quando a gente vê um sabre de luz, por exemplo, a primeira coisa que a gente lembra é de Star Wars. Quando a gente assiste Harry Potter, a gente nunca mais esquece o Castelo de Hogwarts. Uma vez que você assiste O Senhor dos Anéis, você nunca mais vai esquecer daquela caracterização do Gollum, aquele personagem muito único, muito específico, que você nunca viu nada igual, nunca vai ver nada igual. Então um filme de fantasia ele tem que te transportar para algum outro universo que não é o seu. E para isso, então, ele tem que ter todas umas imagens e uma iconografia que faça você sentir assombro, maravilhamento, que faça você fazer assim, uau, caramba, isso aqui é muito da hora. E eu vou ser sincero, tem alguns momentos, algumas caracterizações que eu até gostei bastante. Principalmente a dos vilões. Aquele universo deles, a caracterização dos personagens, os detalhes da imagem desses vilões, é uma coisa que realmente fica na nossa memória. And the vermin. Kill them all. Mas fora isso, de uma maneira geral, as caracterizações de Duna até que podem ser legais, podem ser interessantes, mas não tem nada que vai realmente nos marcar tanto assim. Não é uma iconografia mais pobre, mais genérica, que não parece algo tão diferente assim do que a gente já possa ter visto anteriormente. Por exemplo, a caracterização dos personagens está muito pautada na estética do Oriente Médio, que é uma coisa mais ou menos familiar pra gente. O segundo problema é que o filme não consegue construir muito bem o drama em torno das situações que ele mostra. Por exemplo, a primeira cena de batalha no filme ela é construída para ser uma coisa triste, dramática. Eu acho uma opção de direção até bem interessante. Ao invés da guerra ser retratada como uma coisa empolgante, divertida, ela é retratada como uma coisa triste, dramática, trágica. Realmente eu gostei dessa cena, ela tem um senso de escala que eu acho que ajuda muito a construir essa dramatização, mas por que ela não tem tanto impacto emocional?
Porque a gente não vê um desenvolvimento emocional dos personagens que permita a gente realmente sentir a dor desses personagens. A construção de empatia é fundamental para o drama de um filme funcionar. Só que como os personagens estão a maior parte do tempo explicando como o universo funciona, a gente não consegue sentir empatia por eles e realmente gostar, sentir o carisma deles. Aí você pode pensar, bom, Gustavo, mas você é um cara que no seu canal você gosta de filmes com temáticas sociais, então você não gostou de Duna? Porque ele é um filme complexo, que traz metáforas sobre problemas sociais, não é? Então esse é um recurso que alguns filmes de gênero adotam. Fazer alguma referência, alguma reflexão social, histórica, filosófica ou religiosa, porque isso mantém o espectador engajado intelectualmente. Você fica refletindo sobre aqueles temas que o filme traz, as pessoas discutem sobre eles nas redes sociais e isso faz a fama do filme. O que você quer dizer com filme de gênero? Filmes do tipo filme de fantasia, filme de terror, aquele filme que você identifica muito bem um gênero específico naquele filme, que são geralmente voltados para o grande público. Muito bem, no caso aqui de Duna, será que essa opção funciona? Bom, o filme faz a opção de deixar essa alegoria social bem óbvia. O filme conta a história de um povo autóctone, né, ou seja, um povo indígena, que está lutando contra um povo invasor, que está ali no país para tentar retirar matérias-primas para uma mercadoria muito valiosa. E para gritar ainda mais essa referência, o nome dessa mercadoria é especiaria. E o filme também tem uma alegoria religiosa, porque o protagonista é um cara que todo mundo acredita que ele seja o escolhido, ele é uma pessoa muito insegura, mas muito talentosa, e aí fica esse mistério, será que ele é o escolhido mesmo ou não? Sendo que assim, gente, vamos ser francos, claro que deve ser. Mas até aí tudo bem, eu não me importo que as alegorias sejam óbvias, ou sejam fáceis de identificar. O problema é que Hollywood tem a prática de apresentar os problemas sociais, mas inverter o sentido de classe deles. E isso acontece em Duna. Para começo de conversa, o filme não se arrisca a falar do capitalismo contemporâneo, tal qual existe hoje, mas de uma época pré-capitalista ou, do máximo, do capitalismo mercantil. Porque o problema que ele retrata é o problema das colônias, dos senhores feudais, da escravidão, dos servos. E, em segundo lugar, para variar, a redenção dos oprimidos não está na mão dos próprios oprimidos, mas numa versão bondosa, humanizada dos próprios opressores. E até do ponto de vista religioso a coisa se inverte. Porque se na Bíblia Jesus foi desacreditado como Messias, justamente porque era um homem simples, que nasceu ali numa manjedoura entre os animais, né, que não era descendente de nenhum príncipe, em Duna, ao contrário, o Messias é um príncipe mesmo. Ou seja, Hollywood reconhece a dor dos oprimidos, mas ele oferece a mão dos próprios opressores como salvação. É como disseram Adorno e Horkheimer no texto dele sobre a indústria cultural. O papel da indústria cultural não é fazer você se distrair dos seus problemas, mas te convencer a não lutar contra eles. E olha só, eu estou expondo o viés político do filme, mas eu não estou dizendo que é isso que faz o filme ser ruim. Não é que o filme é ruim porque ele vai contra a minha concepção de política. Mas o problema é que ele coloca uma questão social, mas depois reflete sobre esse problema de uma forma muito superficial. Então ele não engaja intelectualmente. E a ideia de ter essas questões era justamente gerar esse engajamento intelectual por parte do espectador. Muito bem, aí eu publiquei um texto em que eu explicava basicamente essas coisas no meu Instagram e no meu Letterboxd, que vai aparecer aqui, o link também vai estar na descrição. E aí algumas pessoas discordaram e colocaram o seguinte: não, mas você tem que entender que o livro é muito complexo mesmo, essas coisas são do livro, o livro é assim mesmo. E teve também quem falou: não, mas isso aí que você está colocando, depois fica diferente mais pra frente na história do livro. Beleza, mas chega aí, vamos ter um papo aqui. O filme é uma obra, o livro é outra. A partir do momento que você pega a história do livro e transporta para a tela, aquilo vira outra história, porque você mudou a forma como contar a história, de modo que muda também a própria história em si. Por isso não importa que o roteiro foi baseado no livro. No limite, todo filme é baseado num livro, porque todo filme, antes de começar a ser gravado, ele é escrito, né? Escrito um roteiro, no qual é baseado para fazer as gravações. E mais, no limite não existe história original. Toda história que a gente conta, a estrutura dela já foi contada anteriormente de alguma forma. Você já deve ter ouvido falar da história da jornada do herói, né? Que é um modelo de narrativa que segue algumas regras, alguns padrões. E isso vai desde a mitologia grega, até a história de Jesus Cristo, até a história, sei lá, de Senhor dos Anéis, Harry Potter e Duna, inclusive. São sempre readaptações de outras histórias originais. Alguns teóricos dizem que todas as histórias da humanidade podem ser reduzidas em apenas 7 histórias. E tem alguns que são até mais radicais. Eles dizem que toda a história da humanidade pode ser reduzida em apenas uma história. A história do Édipo Rei, porque é uma história de desejo e privação do desejo. Então toda a história da humanidade partiria disso. Mas enfim, o que importa então é que qualquer livro, qualquer filme, qualquer história em geral é uma adaptação de histórias anteriores. E a gente não fica fazendo a arqueologia dessas referências para saber se o filme ou o livro é bom ou não, porque a gente avalia cada obra por si mesma.
Então por que a gente deveria fazer algo diferente no caso de Duna, só porque ele foi inspirado num livro que já existe? Come here, kneel. Então eu até entendo que Duna é o primeiro de uma sequência de filmes, então pode ser que os próximos sejam muito mais empolgantes. E pode ser também que os sentidos políticos que eu coloquei aqui do primeiro filme mudem a partir dos próximos. Mas eu não posso fazer crítica de um filme que nem existe ainda e eu nem sei se vai existir. Eu tenho que fazer crítica a partir do filme que eu vi. E é por isso também que eu não passo o pano pro fato de que esse é o primeiro filme de uma provável sequência. Porque é importante que logo o primeiro filme já seja bom. Por exemplo, o caso do Senhor dos Anéis. É óbvio que As Duas Torres e O Retorno do Rei são muito melhores e mais empolgantes do que A Sociedade do Anel. Mas O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel já é sensacional, já é algo que nos engaja desde o princípio. Então, em resumo, eu acho que Duna foi um filme feito para parecer uma coisa mais, entre aspas, elevada, né, o tal do blockbuster cerebral, que é como algumas pessoas chamam certos filmes de Hollywood que às vezes tentam trazer temáticas mais complexas, né, assuntos que são mais difíceis. O Denis Villeneuve é um desses diretores famoso por fazer esse tipo de filme. Que outros filmes ele já fez? Por exemplo, Blade Runner 2049 e A Chegada. Mas muitas vezes esses filmes se colocam como um cult de massas, mas não conseguem atingir a complexidade a qual eles se propõem. E eu acho que esse é o caso de Duna. No fim das contas é só um filme meio chato mesmo. E um filme meio chato porque ele não me engajou nem intelectualmente, nem emocionalmente e nem sensorialmente. E gente, agora eu vou falar a verdade, quem viu esse vídeo deve achar que eu odiei Duna. E pra falar a verdade, nem achei tão ruim assim, quando eu saí do cinema nem tinha achado tão péssimo. Mas começou o debate e o debate às vezes faz a gente ter que exagerar nossas posições, né? O exagero retórico. Mas a ideia da crítica não é dar a verdade final sobre a obra, é justamente estimular o debate. Então eu gostei muito de conversar com as pessoas sobre Duna, mesmo quem concordou ou discordou de mim, e eu quero continuar esse debate aqui nos comentários. Então se você discorda da minha opinião, por favor, não me chame de burro, nem ache que eu não conheço nada de cinema ou que minha crítica está, entre aspas, errada, mas simplesmente coloque aí a sua opinião, vamos continuar esse debate aí nos comentários, porque eu curto muito esse debate sobre filmes, beleza? E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, mande aí para os seus amigos, porque isso nos ajuda bastante. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.